Godoy, vamos lá. Deixa eu apresentar o Marcelo para vocês. O Marcelo, repórter especial do Estado de São Paulo, especializado em segurança pública e defesa. Iniciou a carreira profissional nos anos 90, tendo passado também pela Folha de São Paulo. Em 2014 lançou pela editora Alameda, do meu querido Haroldo Cerávulo e companhia, A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-CODE, o Centro de Sequestros, Tortura e Morte da Ditadura Militar. E agora está com um novo livro, está lançando um novo livro sobre uma personagem que foi intitulada nos bastidores aí da historiografia, chamada de Cachorros. Explica um pouco para mim como é que é o teu novo projeto, Marcelo Godoy, bem-vindo, satisfação imensa de receber aqui. Opa, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a gente. Esse novo livro é um resultado também de mais 10 anos de pesquisa, né? Ele de certa forma, ele nasce dentro da pesquisa que deu origem ao Caso da Vovó, o primeiro livro, né? E ele aborda, vamos dizer assim, ele tem como centro a história do Severino Teodoro de Mello, que era um dirigente do Partido Comunista Brasileiro, que foi cooptado pelos militares em 1974 e por mais de 20 anos passa a trabalhar para os serviços secretos militares, né? Mas não só isso, né? Por meio da história dele, eu procuro reconstruir, de certa forma, a história não só do Partido Comunista Brasileiro, né? E da repressão, principalmente, que o Partido Comunista Brasileiro sofreu assim, após acompanhando a vida do Mello dentro do partido, ou seja, desde 1938 até ele se transformar em PPS, né? E também aborda um pouco da história dos serviços secretos militares aqui no Brasil, né? Principalmente, mas não só, né, a história do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, o CISA, que era o serviço militar ao qual pertencia o oficial, né, que controlava o Mello, né, que controlou o Mello no último período dele como infiltrado, como espião dos militares dentro do Partido Comunista Brasileiro. Perfeitamente. É uma história bastante intrincada, né? Quer dizer, esse sujeito, ele era do PCB, o Teodoro de Mello, Severino Teodoro de Mello. Ele era nordestino? Nasceu no Nordeste? Ele nasceu no Rio Grande do Norte, em 1917, né? Ele entra para o Exército Brasileiro, ele era cabo em 35 e participa da rebelião de 35 no Recife, né? Ele é preso, né? Em 38, na cadeia, ele entra para o partido, é solto em 42, um pouco antes da anistia que atinge o Prestes, né, com a redemocratização, e passa a trabalhar para o partido, como se transforma em um homem do aparelho partidário, né? Já no começo, já ali no meio para o fim dos anos 40, por exemplo, logo depois da declaração de ilegalidade do partido, em 1947, né? Ele é encarregado pela direção de proteger Luiz Carlos Prestes e proteger o aparelho do Prestes, né, aqui em São Paulo. Posteriormente, no começo dos anos 50, ele vai para Moscou, ele vai para a escola de quadros do partido em Moscou. Quando ele retorna para o Brasil, ele começa a manter, nos anos 60, contatos com a segurança estatal soviética, com a KGB. Isso eu tenho, inclusive, documentado, né, porque isso ficou documentado na ficha dele em Moscou, né? E ele, novamente, depois do golpe, ele assume essa função de ser uma espécie de segurança, ou de ser o contato, de ser o caseiro, ou de ser o protetor, vamos dizer assim, do Prestes na clandestinidade, até que o Prestes vai embora, vai se exilar em Moscou, né, no começo dos anos 70, e ele vem atuar aqui em São Paulo, no Comitê Municipal de São Paulo, né? Ele vira o secretário político da organização quando ele é preso, né? E aí ele é colocado diante de uma opção pelos militares, né? Ou você morre
ou você colabora com a gente. E ele, então, troca a vida dele pela vida dos companheiros dele, né? Está aqui uma foto do Sim. Severino Teodoro de Mello. Sim. Isso no apartamento dele em Copacabana. Eu fiz essa foto em Você 2000. que fez essa foto? Sim. Ele, posto em liberdade, ele decide, os militares passam a segui-lo, né, em cada encontro que ele mantém, né, com outros integrantes do Comitê Central do partido, mas não só, mas principalmente com os integrantes do Comitê Central clandestino aqui no Brasil. E é justamente por meio dessa vigilância que os militares conseguem chegar ao coração do Partido Comunista Brasileiro na ofensiva que eles fizeram contra o partido em 1974 e 75 até começo de 76, no qual 10 integrantes do Comitê Central, membros da direção do partido, vamos dizer assim, né, são sequestrados, mortos e permanecem desaparecidos até hoje. Ou seja, é por meio do Mello, por meio dessa vigilância feita em relação ao Mello, que se estabelece toda a rede de contatos que o Mello tinha, e por meio dessa rede de contatos se chegam a outros contatos, porque os militares não prendiam a pessoa que entrava imediatamente em contato com o Mello, que seria dar muito na cara, né? Seria dar na vista que ele estava sendo seguido. Seria entregar o Melo para eles todos. Exatamente. Então, aguardavam, ou seja, iam seguindo essa pessoa, que havia esse contrato com o Mello, para conhecer os contatos dessa pessoa, os contatos dessas outras pessoas, e assim por diante, até estabelecer uma grande rede, né, de contatos de pessoas identificadas, vigiadas, etc., para então, depois de tempos, se começar a fazer as prisões de uma forma que a identidade do Mello não fosse preservada, vamos dizer assim, né? Em 75, começo de 75, em março. Agora, deixa eu só, permita-me fazer aqui uma pequena clivagem na sua explicação, dentro da sua explicação, então, também até para dizer da beleza do teu cenário aí, esse cenário está super bonito, essa porta quadriculada aqui do lado da biblioteca, um dos mais bonitos que eu já vi aqui nas lives aqui, vou usar como referência aqui, para a escola aqui. Obrigado, Marcelo Godoy. Você costuma fazer transmissões assim na sua atividade jornalística, ou você se volta mais para as matérias escritas e os livros? Não, eu sou uma pessoa da escrita, vamos dizer assim. Da escrita. Deixa eu resumir, então. Em suma. Perfeitamente. Resumir, é que as pessoas da escrita são levadas agora a também produzirem conteúdo audiovisual, porque é uma pressão muito grande, mas creio que você também seja uma dessas pessoas. Tanto que você está aqui hoje, mas dando uma entrevista, enfim, para a gente poder apreciar o teu trabalho. Portanto, Severino Teodoro de Mello foi um traidor. Ele era do PCB, depois foi cooptado pelas forças militares brasileiras, era militar, evidentemente, você falou, e trabalhou efetivamente para a ditadura. Explica um pouco isso. O que tornou notória, por exemplo, a atividade desse cidadão, o Severino Teodoro de Mello? Sim. Ele, em 74, 75, ninguém no partido teve, vamos dizer assim, a traição dele não era conhecida, tá? Evidentemente que na vida, na clandestinidade, a clandestinidade ela desenvolve toda uma série de suspeitas, toda uma série de, vamos dizer assim, de relações que acabam levando, vamos dizer assim, a um tensionamento, né, entre as pessoas, né? O partido discutiu muito as questões de segurança, mas sem chegar a uma conclusão sobre aonde estava, vamos dizer assim, aonde estava o furo, né? Algumas pessoas no partido até tinham essa, vamos dizer assim, essa ideia de que havia alguma traição, havia uma infiltração, porque seria muito difícil que aquilo não tivesse, que os militares não tivessem a ajuda de alguém para conseguir desarticular o partido de uma forma tão precisa, né? Mas uma ou outra pessoa até chegou a desconfiar do Mello, um outro episódio, mas você esqueceu documentos uma vez num táxi,
como é que foi isso, etc. Mas nunca se chegou a uma conclusão. O Melo, ele sai em 75 daqui do Brasil, ele é até escoltado pelos militares até a Argentina. Na Argentina, ele faz contato com um integrante do partido que vivia lá, e por meio dele, ele consegue a autorização do Prestes para receber documentos, ir para a Europa e, posteriormente, para Moscou. O Melo ele é infiltrado pelos militares brasileiros entre os exilados do partido na Europa, né, particularmente em Moscou. E de lá ele continua a passar informações para os militares. Quando da anistia em 79, ele retorna para o Brasil, faz contato novamente com os militares, isso mantendo contato com eles, né, dessa vez pessoalmente, né, e continua com esse trabalho até 1995. O Melo recebia, inclusive, um salário, né, por esse trabalho, né? Ele era pago para isso. E esses pagamentos continuaram mesmo depois da redemocratização do país, ou seja, mesmo depois do fim da ditadura militar, sem que os presidentes civis que seguiram, né, tivessem conhecimento, né, dessa operação, né, ou soubessem, né, que dinheiro público estava sendo usado para bancar um espião dentro de um partido político já então legalizado. Né? A gente pensar o PPS, né, apoiou, de certa forma, dois desses presidentes, né, o Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, né, ou seja, eram, quando já deixa de ser PCB e passa a ser PPS, e mesmo assim continuou sendo vigiado, né, continuou sofrendo a ação desse espião. Né? Ou seja, isso só vai começar a ser desvendado, Conde, em 1992, quando um agente do Centro de Informações do Exército, o ex-sargento Marival Chaves, dá uma primeira entrevista e diz: Melo era um informante. Naquele momento, no partido, ninguém acreditou. E, de fato, era muito difícil que acreditassem, porque, imagina, o sujeito militava dentro do partido desde os anos 30, né? Tinha tido uma vida de clandestinidade, no qual ele havia sido provado em diversas outras oportunidades. Tinha sido praticamente o segurança do Prestes, o caseiro do Prestes, né? Nos anos 40, nos anos 60. Como é que aquela pessoa, né? E como é que uma pessoa como Melo, né? Você tem que imaginar o partido naquele período como, no fundo, uma espécie de uma grande família, né? As pessoas tinham relações entre elas, se conheciam, né? As famílias se relacionavam, as famílias propriamente ditas, né? De militantes do partido. Tudo isso transformava, vamos dizer assim, a possibilidade que alguém acreditasse na palavra, né? De um militar, muito difícil. Entre a palavra de um militar e a palavra do Melo, era muito mais fácil as pessoas do partido acreditarem na palavra do Melo. Né? E isso permaneceu assim por mais tempo, isso foi se estendendo, né? E pouco a pouco as provas foram se avolumando. Entre 92 e 2016, até que finalmente um cenário completamente, vamos dizer assim, incontestável, né? Se formou, né? E levando, então, a decisão, na época, do PPS de excluir o Melo do partido. Que ano que foi isso? Em 2016. 16? É relativamente recente. Exatamente. A descoberta não é recente, né? Sim. Nessa época você já pesquisava essa? Já. Em 2014, Conde, eu tinha acabado de lançar o livro, um militar que eu cito nessa obra, que é o Antônio Pinto, que era oficial da Aeronáutica, me procura por uma rede social, o Facebook. Me manda uma mensagem, sem se identificar, tá? Usando uma identidade falsa, dizendo o seguinte, me questionando por que eu não havia, no livro, mencionado a identidade verdadeira do agente Vinícius e do agente Camilo. Eu dei uma resposta para ele, que na época, bom, em suma, por diversas razões, eu tinha deixado de identificá-los completamente, e ele então me responde por e-mail, da seguinte maneira: olha, o agente Camilo é fulano de tal, que esteve no terceiro exército da LN, treinou em Cuba de tanto a tanto, veio para o Brasil, etc. Deu a ficha inteira dele.
Em seguida, fez a mesma coisa com o agente Vinícius, né, que é o outro infiltrado, outro cachorro. Cachorro era como eles chamavam essas Eu ia te pessoas. perguntar isso, por que do nome cachorro? É como eles chamavam essas pessoas que eram cooptadas e passavam a trabalhar para eles, né, dentro dessas organizações, não só do Partido Comunista Brasileiro, mas de outras organizações de De oposição. outras também. Exato, ao regime militar. E daí ele vira e fala assim: Vinícius, Severino Teodoro de Mello, deu toda a ficha do Severino, né, e descreveu toda ela, e concluiu assim: eu fui o seu último controlador. Bom, diante daquilo, eu, né, continuei essa conversa com essa pessoa, sem saber a identidade dele, durante um ano, mais ou menos. Eu fazia perguntas, ele me respondia, eu fazia perguntas, ele me respondia, sobre fatos, informações que ele dizia ter conhecimento. Eu verificava essas informações com outras fontes, com pessoas das diversas organizações, com outros pesquisadores, etc. Por exemplo, só um exemplo aqui, eu tive no Chile logo depois do golpe do Pinochet com outros militares brasileiros, e a gente foi auxiliar os chilenos a interrogar presos brasileiros no Estádio Nacional. Daí eu fui atrás dessas pessoas que estiveram presas lá, que me confirmassem: olha, você é assim, assim, assado. Então, deixa eu só entender uma coisa. Esse teu livro, que está sendo lançado pela Alameda, eu vou colocar na tela aqui a capa do livro, Cachorros, é uma capa bem interessante, que é o documento, é o facsímile aqui da documentação do Severino, né? Esse infiltrado aí que você narra a história dele. Você narra a história de todo mundo, quer dizer, é um trabalho de arquivo, de levantamento, não é só sobre o Severino. Quem vai comprar teu livro vai ter um levantamento bastante esmiuçado daquele momento. Exatamente, exatamente. O Severino, ele pode ser o fio condutor dessa história, ele é uma das pessoas importantes dessa história toda, porque ele foi importante para a repressão ao Partido Comunista Brasileiro. Mas eu trato ali da repressão aos comunistas, né, de uma forma geral, né, de como isso aconteceu, até porque, quando eu vou acompanhando a história do outro lado do agente, né, do Antônio Pinto, né, o Antônio Pinto, ele não foi atrás só do Partido Comunista Brasileiro, ele teve uma participação importante, por exemplo, na repressão ao MR8, né? Ele participou de outras operações. Eu vou descrevendo essas outras operações e também fazendo a mesma coisa, verificando as informações dele com pessoas do MR8, pessoas que foram presas, com documentos, com outros militares que participaram de ações com o Antônio Pinto, com militares que participaram de ações contra o Partido Comunista Brasileiro. O Mello, por exemplo, ele foi preso pelo DOI-CODE aqui de São Paulo, né, por militares do Exército, né. Eu entrevisto pessoas que participaram da operação da prisão do Mello, eu falo com o próprio Mello, né, porque em um determinado momento, quando eu descubro a identidade verdadeira do Antônio Pinto, eu viro para ele e falo o seguinte, né? Olha, eu sei quem você é, eu sei a sua identidade, etc. E eu sei que o seu nome, né? E daí essa conversa tem uma sequência, e uma hora eu viro para ele e falo assim: ó, você sabe que ninguém acredita no partido até hoje que o Mello tivesse sido um traidor, tivesse sido cooptado, fosse uma pessoa infiltrada no partido. Daí o Pinto vira para mim, né? E diz: bom, eu conversei com ele na semana passada. Aí eu falei assim: bom, se você conversou, me passa o telefone dele. Né? Tá bom, anota aí. O telefone dele é esse. Você vai ligar para ele. Quem vai atender vai ser a mulher dele. Ela vai perguntar, você vai falar: eu quero falar com o Mello. Ela vai perguntar quem quer falar com ele. Quando ela te perguntar isso, você diga para ela o seguinte: é o amigo do Pirilo. O Mello vai vir até o telefone e você vai dizer para o Mello o seguinte: Mello, eu estou escrevendo um livro sobre a ditadura e eu preciso de informações. Ele vai responder tudo o que você perguntar. Eu fiz exatamente, eu segui esse roteiro, inclusive com uma testemunha do meu lado, né? O jornalista Ivan Seixas, que na época era da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Aconteceu exatamente da forma como o militar me descreveu. Ou seja, ele telefonou para o Mello e deu a ordem para ele falar com aquela pessoa que iria chegar com essa palavra-chave, né? O amigo do Pirilo, né? E o Mello, então, começou a responder. O amigo do Pirilo, então, era uma espécie de código. Uma espécie de código, exatamente. Uma espécie de código.
E ele começa, então, a responder todas as perguntas que eu fiz a respeito da prisão dele, como é que foi o trabalho dele para os militares, até quando ele esteve trabalhando, quanto ele recebia, com quem ele mantinha contatos, dentro primeiro do Exército, depois da Aeronáutica. Ou seja, ele vai revelando tudo aquilo que ele sempre tinha negado para os colegas dele de partido, ou que os colegas do partido jamais haviam desconfiado, né, que ele tivesse feito. Né? E depois, em 2018, né, isso é em 2015, essas primeiras conversas, 2015, 2016, em 2018 eu então vou até a casa dele. Aí já não mais usando a palavra, né, o código, amigo do Pirillo, me Perfeito. identifico. Você já vai como alguém que já conhece. Exato. Porque ele também, em nenhum momento, ele pergunta quem eu era naquelas primeiras conversas feitas por meio do código amigo do Pirillo. Né? Ele nunca perguntou, escuta, como que é seu nome? Quem é você? Nunca. Bastava o código para ele e era suficiente para qualquer tipo... Você vê como essa galera era disciplinada, né? Quer dizer, bastou o código. É isso daí, era um... Ele estava cumprindo uma ordem de quem o controlava. E por isso cachorros, ou seja, ele era de uma fidelidade. Fidelidade. Exato. Ao tutor dele, vamos dizer assim, que seria o Antônio Pinto. Godoy, deixa eu só trazer a participação do público aqui, dar algumas informações. Primeiro eu quero dizer aqui que para você que quer adquirir esse livro do Marcelo Godoy, está aqui o link da editora Alameda. Eu coloquei no bate-papo, é só você acessar o site da editora e buscar pelo livro ali. Pode buscar pelo autor, Marcelo Godoy, você vai achar facilmente. O livro se chama Cachorros, né? Deixa eu colocar aqui na tela de novo a capa do livro. Cachorros, a história do maior espião dos serviços secretos militares e a expressão aos comunistas até a Nova República. E a repressão aos comunistas até a Nova República. Um trabalho de fôlego aqui do Marcelo Godoy. O Davi Scott está dizendo: bom dia, Marcelo e Conde, vou comprar esse livro por pôr na tela novamente. Está aqui, o livro já pus na tela para você, querido. Beatriz Pacheco Jordão dizendo aqui: Marcelo Godoy é excelente. Obrigado, Beatriz, pelo carinho aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa foto. É uma foto que, creio eu, esteja no livro. Quem está aqui e qual é o contexto dessa imagem, meu querido Godoy? Lá em cima, quem estiver vendo, da esquerda para a direita, o terceiro da esquerda para a direita é o Severino Teodoro de Mello. Na frente dele está o Giocondo Dias, é o segundo da direita, da esquerda para a direita. O Giocondo Dias, essa foto é de 1979, a maior parte do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro aí está reunido. O Teodoro está ali sorridente, ali no fundo, né, atrás. Exatamente. Essa foto foi feita na França. Essa é uma foto que me foi cedida gentilmente, ela é do arquivo do antigo jornal A Voz da Unidade. Ela me foi cedida pela Fundação Astrogildo Pereira, mas ela retrata, vamos dizer assim, o Comitê Central, o histórico, vamos dizer assim, no exílio. Né? São diversas pessoas ali, algumas delas, inclusive, eu entrevistei, e que conviveram com o Mello. Né? Ali embaixo, à direita, o agachado à direita de preto, é o Salles, o Zé Salles, que era um mais jovem membro do Comitê Central, e o embaixo, agachado à esquerda, na esquerda, o Hércules Correia, que eu também entrevistei, os dois, né? E que também era integrante do Comitê Central, e que tem uma conversa extremamente tensa com Luiz Carlos Prestes, numa reunião do Comitê Central, cujas fitas gravadas, né, eu tive acesso. Essa reunião foi em 1976, janeiro de 1976, em Moscou, né, onde se debate, onde o Hércules coloca na reunião a seguinte afirmação: há uma infiltração, há um infiltrado dentro do Comitê Central. O Prestes interrompe a fala do Hércules e diz: bom,
Quem fala que tem um infiltrado tem que dizer quem é, tem que provar. E aí o Hércules, que tinha recebido a tarefa do partido 2, 3 anos antes de averiguar as falhas de segurança, né, averiguar a existência de traidores dentro do partido, né, principalmente em função de um episódio aqui no Brasil, que era de uma outra pessoa que foi cooptada, né, primeiro pela CIA, pelos americanos, e depois ele participa de uma operação conjunta com a SNI e com o serviço da Marinha, o Serimar, né, o Adalto, né, o conhecido agente Carlos, né, e que dá uma entrevista para o Jornal do Brasil em 1972, vira um escândalo, né, em que ele denuncia a presença dos comunistas no Brasil, as relações do PCB com outros partidos comunistas do mundo, etc. Aquilo tudo, o Hércules começa então a fazer uma investigação que resulta num documento cujo título, eu vou falar aqui, me perdoem as pessoas, mas é um documento histórico. O título é Que Merda é Essa? Né? Esse era o título, ficou conhecido do partido. E então começa esse debate com Prestes. E a coisa mais impressionante é que todo esse debate é assistido pelo Melo. O Melo estava presente na reunião. E aí ele começa, então, isso está tudo gravado, ele começa, então, a analisar a hipótese de um infiltrado no partido e começa a soltar maledicências contra companheiros dele do Comitê Central, pessoas que militavam com ele aqui em São Paulo, né, tentando desviar a atenção do partido de qualquer tipo de suspeita que pudessem ter sobre a figura dele, para colocar, vamos dizer assim, essa suspeita sobre os ombros de outros colegas. Vamos dizer assim, é um momento muito tenso, né, na história do partido, e que é também um momento que eu abordo no livro. Marcelo Godoy, que trabalho de excelência, que fantástico. Deixa eu já colocar na tela aqui o nosso próximo convidado, que é o Vinícius Casalino. Tá aprendendo aqui com o Marcelo Godoy, Casalino? Que você vê que história, que trabalho magnífico de levantamento. Trabalho. E aí? Bom dia, Conde. Bom dia, Marcelo. Conde, eu estou aqui maravilhado com a história. Só anotando, né? Uma história fantástica, impressionante, né? Me veio muito assim a figura do Fernando Moraes, né? Que escreveu Olga, me lembrou muito o livro Olga, né? Trabalho sempre refinado de levantamento de documentos, né? Parabéns, Marcelo. Eu acho que é um trabalho à altura das melhores biografias, enfim, que nós temos por aí, né? Porque é uma descoberta fantástica, né, Conde? Casalino, na sequência a gente vai conversar aqui sobre muitas coisas. A gente está terminando aqui com Godoy. É o típico livro que pode ser indicado a prêmios, o prêmio, o Jabuti, tudo mais, ainda mais pela excelência também da editora, que é a Alameda. Godoy, para terminar, você sentiu arrependimento? Como é que o estado psicológico do Severino Teodoro de Mello nas suas últimas abordagens, para a gente fechar aqui nossa reflexão? Não. Zero. Não havia arrependimento. Imagina, meu caro, arrependimento significaria que essa pessoa teria que acordar de manhã, olhar para o espelho e pensar assim: eu matei os meus colegas, né? Eu ajudei a matar meus colegas, né? Vamos dizer assim, essa consciência do que ele fez passava muito longe da memória que ele tinha do período da vida dele e das coisas que ele fez dentro do partido, tá? Acho que existia algo como... Era uma sensação estranha, cara. Era como se a vida dele tivesse sido sequestrada. Não só ele, né? Mas como se tivessem sequestrado a vida dele inteira. E que ele vivia nesse cativeiro, vamos dizer assim. Eu não estou justificando ele, eu estou só contando como talvez, psicologicamente, talvez ele se sentisse, tá? Porque é terrível. Ele poderia, ao ser posto em liberdade e começar a se encontrar com os colegas, ele poderia ter feito como outros fizeram, né? Avisa as pessoas: eu estou sendo seguido pelos militares, eu fui torturado, eles estão me seguindo, aviso todo mundo no partido, ninguém mais se encontre comigo, porque esses caras estão me seguindo, né? Ele não fez isso. Ele continuou se encontrando com as pessoas, manteve esse sigilo e levando às consequências terríveis. Levou até o fim, assim, com perfeição, né? Pelo Exato. Que eu estou entendendo aqui. Ele morreu com 105 anos no ano passado. 105?
105 anos, sem nunca ter denunciado as pessoas que o controlavam. Godoy, deixa eu aproveitar aqui. O Fernando Brito, que também está no nosso mosaico hoje aqui no nosso programa, está aqui, que está querendo fazer uma pergunta, já está querendo recostar o alambrado do Vinícius Carvalho aqui, depois você devolve o tempo para o Vinícius, viu? O Brito, pode fazer, querido, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, fazer seu comentário aqui. O Brito, que foi assessor do Brizola, o Godoy conhece, evidentemente, porque são jornalistas. Abre o seu microfone, Brito, por favor. Para quem viveu nos anos 70 a experiência de ser militante do Partido Comunista Brasileiro, como eu vivi, né? E nós tínhamos um verdadeiro culto ao Comitê Central. O Comitê Central era formado por homens que tinham provado ao longo de décadas, né, a sua fidelidade a um conjunto ideológico, né, e eles eram absolutamente infensos a acusações de cooperação, de colaboração com o regime militar, né? Você viu naquela própria foto ali, o Melo está entre o Joconde Dias e o Gregório Bezerra, que já era, na época, um dos poucos nomes conhecidos de todos os militantes, porque muitos dos militantes do PCB nem sequer sabiam, né, os integrantes, quem eram os integrantes do Comitê Central, vieram a saber na anistia, principalmente a partir da entrevista que o José Salles concedeu na volta ao Brasil, logo da anistia, e que abriu uma polêmica imensa no Partidão com aquilo que se chamava a democracia como valor universal, que era um artigo do Carlos Nelson Coutinho, né, e que popularmente era conhecido como eurocomunismo. Que fazia a volta ao Berlinguer, né? ao discurso do Enrico Berlinguer. Mas o que eu queria chamar a atenção nisso é que é uma história da Guerra Fria. Por mais que ela tenha terminado somente no ano passado, com a morte do Melo, ou pelo menos esse capítulo tenha terminado com a morte do Melo, ela é uma história da Guerra Fria. É uma história dos anos 50 ainda. E nós temos que entender que o espião, nesse caso, o cachorro, pela fidelidade canina que votava aos seus novos donos, eles eram a parte menor desse inferno. O inferno é o sistema de espionagem política. O inferno é a questão do encarceramento político, é o assassinato político. A gente tem que resistir às tentações. Eu estava me pegando muito na palavra traidor, porque a gente não pode reduzir esse fenômeno. Não, de maneira alguma. Eu acho assim, sei que você não faz isso, Godoy. Eu li suficiente. Por isso eu faço muito essa diferença entre dois momentos. O momento que o Melo é preso, entenda, pensa o seguinte. Isso que você falou é muito próprio em relação ao Comitê Central. Eu escutei de vários integrantes do Comitê Central, de pessoas que não só daquele comitê, mas do posterior, né, já com a redemocratização, a ideia, que era uma ideia que o Prestes também externou mais de uma vez, que era alguém do Comitê Central morre, mas não fala. Né? Ou seja, não há possibilidade disso, não havia a possibilidade disso acontecer. Mas há uma outra questão que é importante, né? Ou seja, existia até uma visão um pouco romântica da visão. Isso era até uma visão romântica. Você pensa na história, por exemplo, o Julius Fučík, por exemplo, o comunista tcheco que foi preso pela Gestapo e que morreu, mas não falou, né? Não colaborou com seus algozes, né? Em hipótese alguma, né? E não falou nada. Isso era uma visão até romântica, porque é achar que as pessoas são dotadas de uma capacidade sobre-humana de resistir à tortura, né? E é como se você colocasse no ombro delas, né, a responsabilidade por algo que não é dela, que é algo do torturador. É o torturador que provoca isso. É o torturador que provoca essa ignomínia, né, de extrair, né, daquela pessoa algum dado, alguma coisa, em razão da dor. Em razão da dor, né? Da dor imposta àquela pessoa. Não dá, evidentemente, em hipótese alguma, esquecer, né, que no meio de toda essa história existe uma coisa chamada tortura, né? Existe.
O que se coloca com Mello é o seguinte: há um limite para a questão da tortura. Se te pegam, Fernando, por exemplo, eu conversando com o Renato Cupertino, né? Se te pegam, Renato Guimarães Cupertino, né? E se pegam você e com seu filho, e o torturador coloca uma arma na sua mão e fala, atira no seu filho, você certamente vai pensar o seguinte, você vai fazer um cálculo, eu prefiro morrer do que conviver, do que ficar vivo e conviver com essa culpa. Ninguém vai querer conviver com uma culpa dessa. Então, que o crime seja cometido pelo torturador e não por mim, né? Então, existe um limite em que a tortura deixa de ser algo que você não tem mais capacidade de resistir. O limite, talvez, fosse o momento em que o Mello não estava mais sendo torturado e foi posto em liberdade. Naquele momento, ele poderia ter recuperado a sua vontade e ter dito não. E avisado seus companheiros, vai falar, mas como, você não está na pele dele, poderiam prender, etc. Bom, tem o caso do Jurandir, por exemplo, que era um jovem estudante de medicina da ALN e que também foi posto diante do mesmo dilema e que, colocado em liberdade, a primeira coisa que ele faz é avisar a primeira pessoa com quem ele se encontra, por favor, não se encontre mais comigo, porque eu estou sendo vigiado pelos militares, eles estão me seguindo, e isso pode ter consequências terríveis para as pessoas que se encontrarem comigo. Não só ele, o Nilson, por exemplo, Nilson Miranda, que também me é descrito pelos agentes, que foi preso na mesma época do Mello, e que era também do Comitê Central, e não faz o que o Mello fez. Ele não avisou o partido, mas ele também não ficou levando os militares para cima e para baixo, e dando informações, a ponto dos militares desistirem dele. Né? Ou seja, como um informante crível. Né? Olha, deixa eu só fazer, porque o assunto está pegando fogo aqui. Brito, você quer fazer um comentário de 30 segundos para fechar? 30 Me desculpa. Não, ao contrário, eu que tenho dívida com você, porque eu li muitos seus artigos de análise militar, no tempo que você fazia análise militar nos jornais, e é uma área bem desértica na imprensa brasileira, tem pouca gente que faz, né? Mas eu só queria chamar a atenção disso, porque, Conde, nós vivemos uma época em que aquele sistema que eu me referi, o da tortura, o do assassinato, da perseguição, do encarceramento, da mutilação humana pelas forças da repressão, virou um período endeusado. E nós não podemos correr o risco de que alguém que foi vítima, mesmo com todos esses agravantes que o Godoy se referiu, e é claro que ele teve muitas oportunidades de, pelo menos, mitigar o dano que ele causaria a seus companheiros, né? Não podemos transformar essas pessoas nos monstros do período. Perfeito. E é por isso, porque hoje nós vivemos esse endeusamento da ditadura e da repressão, que eu me preocupei em fazer aquela observação. Brito, fantástico sua participação. Ô, Brito, você está corretíssimo. Em relação a isso, eu assino embaixo e tudo que você está dizendo. É evidente. É impossível você tirar essa história do seu contexto. E por isso que essa história do Mello eu conto como uma história da repressão ao Partido Comunista. Ela não eu poderia ter tido a opção de fazer, por exemplo, uma biografia do Mello. Não, o livro não é uma biografia. O traidor, né? Não é isso. O traidor, etc. Tudo mais. Até me refiro a ele como espião. Eu evito o termo traidor, né? Embora vários falem sobre isso, vários companheiros dele tratem ele dessa forma. Mas o livro é sobre a repressão ao Partido Comunista Brasileiro. E Godoy, eu quero... Só mais uma observação. Só mais uma observação. Diga. Logo antes dessa cooptação do Mello, logo depois dessa cooptação do Mello, o Partido Comunista Brasileiro sofreu um golpe duríssimo que o Marcelo se referiu, que foi a perda de uma dezena de integrantes do seu Comitê Central. Entre eles, por exemplo, uma figura que a gente conhece mais pelo filho, que é o Davi Capistrano Filho, mas o Davi Capistrano, que é um herói da formação do PCB. Entendeu? Então, por isso, não é totalmente absurda essa aura de quase semidivindade que se dava aos integrantes do Comitê Central e que, por certo, ajudou na proteção dessa cognita e incógnita participação do Mello no sistema repressivo. Brito, querido, volta aqui para o último. Mas não falou, né? Em suma. Desculpa, Godoy. Muita gente morreu, mas não falou.